E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa a Aya, que é professora de teatro, está aqui para falar um pouquinho sobre a sua trajetória e também está participando de um espetáculo super especial, uma obra muito especial. Seja muito bem-vinda, Aya, aqui ao nosso programa, viu? Obrigada, meu bem. Eu que estou muito bem-vinda aqui, estou bem à vontade, estou ótima. Maravilha. Aya, você é professora de teatro, atua no ensino formal e não formal. Como foi assim que você se descobriu dentro dessa arte tão incrível que a gente ama muito? Uma arte enorme, né? Porque engloba muita coisa. Eu sou de outro local, não sou de Fortaleza. E aí quando eu vim fazer faculdade em Fortaleza, eu me deparei mais e me aprofundei, fiz faculdade. Passei muito tempo no ensino não formal. Estou me achegando agora no ensino formal, mas prefiro esse local até porque eu sou figurinista também, sou artista visual. Então, eu trabalho com outras coisas e essas são coisas que fazem parte do meu trabalho, né? E aí, trabalhar isso com o ensino formal é meio complicado. Então, eu prefiro estar ali trabalhando no ensino formal, já trabalhei em museus. Hoje em dia, estou dando aula de teatro para crianças e jovens, numa instituição aqui perto, inclusive. E é isso, assim, é difícil conciliar, mas é muito gratificante ser professora, também estar ativamente como artista, né? É porque ser artista é diferente de ensinar a arte, levar a arte para outras pessoas, né? É porque é difícil manter as duas coisas. Normalmente, quando você é levada para um caminho, você vai escolhendo, né? E aí, ser artista é difícil, ser professor é difícil. Então, duas não é que nem... áreas bem desafiadoras. Não, né? se você... é aquela coisa, o pessoal fala, se você não ama, não que você vá fazer sempre por amor, mas tem que ter alguma coisa que a mais ali, porque só a relação de trabalho em si é muito cansativo, né? E a Aya, ela tá fazendo um papel super especial agora nesse momento, está atuando como figurinista dentro de uma obra que está nascendo, está chegando aí para todo mundo, lá no distrito de Santarém, em Oroz, que é o Alto de Maria Senhorinha, né? Isso. Fala pra gente como foi que você entrou nesse processo, conheceu todo mundo, a equipe que faz esse projeto tão incrível acontecendo por lá. Eu conheci Santarém através da mostra que eles fazem já há 15 anos, né? Agora vai ser a 26ª, então tô aqui numa trajetória de eu conhecer como artista, fui apresentar e aí me apaixonei pela cidade. Já fui 2 anos pro Festival de Arte Cênica, né? Uma mostra muito completa, assim, que tem que ser muito difundida, inclusive ainda no Ceará, dentro desse meio de festivais de artes. E a partir disso eu recebi o convite, né, para fazer parte da construção desse espetáculo, que é a coisa mais linda, que está sendo feito de uma trajetória de uma escola, né? Então eu não chego como professora, mas eu chego como figurinista do processo. Para mim é ótimo, porque estar ativamente como artista é muito difícil, então... E ter um trabalho, acompanhar uma galera que está se formando, construindo algo, tá pegando ali a base do que é fazer, apesar de o pessoal também já fazer há muito tempo, né? A ONG já está lá atuando há um tempo. A gente tem adolescente e tem adulto trabalhando no mesmo espetáculo de uma forma tão íntima, por ser uma história de lá também, né? A história da Maria Senhorinha é uma história de Santarém, e Santarém é um local interior, que é aquele interior que é acolhedor, então todo mundo sabe a história, todo mundo se conhece. E aí, uma história que atravessa todas as gerações da forma que está sendo, contar essa história de resistência, da resistência deles, porque é uma santa do povo, né? Não é da igreja, então a gente tem uma fé cultural do povo. Tá sendo passada através da arte, faz muito sentido, né? Essa relação da cultura com a arte. Tá sendo lindo a construção, assim, me achegar nesse local, como uma pessoa que também não é da cidade, que não tá vindo da cidade fazer algo no interior, mas que tá construindo também com eles nesse local de deslocamento, né? De estar transitando entre a necessidade de vir para a capital e trazer, falar que a gente também faz arte fora da capital, é muito importante, assim. E é uma associação que já tem quase mais de 15 anos, né? A Realeza
está fazendo esse trabalho e é muito legal perceber que resiste, né? Assim como o distrito vem resistindo. E esse espetáculo, ele é inspirado numa obra literária também, né? Então tem isso. Morte e Vida Severina. É um clássico. Não tem nem o que dizer, né? É um clássico dos clássicos mesmo, mas é uma inspiração bem livre. A gente tem uma criação que ela puxa essa forma de contar, né? Essa coisa mais sarau, de trazer as narrativas mais cantantes, mais poéticas, que é o jeito que a gente fala também, de alguma forma. A gente já fala assim, né? A gente já o pessoal diz que a gente fala cantando. E aí trazer essa poesia para falar de uma coisa tão pesada que é a morte. Literalmente a gente está falando sobre a morte. E falar sobre a morte é falar sobre a vida. Só que tem uma relação de peso que poderia aprofundar para algo lamentante, né? Uma coisa assim, uma lamúria somente, mas tem a beleza da vida. A gente tem a própria resistência da comunidade, que é uma comunidade pequena, da ONG, que é uma ONG que se mantém numa comunidade de interior fazendo arte, que é uma coisa que por muito tempo não foi considerada fundamental. A gente, por muito tempo não, tempos atrás, a gente teve a arte tirada, a cultura e a arte tirada de escanteio, né? Da base da vida das pessoas. A gente já tem isso cotidianamente, né? Quem tem direito a ir ao teatro, quem tem direito a ir ao cinema, essa discussão. Então, tipo assim, ter uma ONG lá que faz esse trabalho, e faz esse trabalho pra lá, não é pra ninguém de fora, é pra comunidade, há 15 anos, é uma coisa que tem muita relação com... Por isso que é uma coisa íntima, a peça, ao mesmo tempo que ela é uma denúncia tão íntima que ela tá ganhando voz no corpo de quem seja. Pode ser uma criança que for fazer parte da peça, a um adulto, ela tá ganhando outro corpo, né? Por ser uma resistência própria da ONG, da comunidade, da arte naquele local, da vida das pessoas em outras perspectivas, para além das óbvias também. A gente sabe quanto que às vezes o acesso à arte é difícil, né? E ter ações como essa, democratizando a arte nesses lugares, é muito importante. E para quem não conhece a história da senhorinha lá de Santarém, conta um pouquinho pra gente de como a história é contada dentro do espetáculo. Maria Senhorinha, né? Ela era mais uma Severina, né? E como é uma história oral, a gente tem várias versões. A magia da oralidade, né? Então todas essas histórias foram coletadas com as pessoas mais velhas, que ouviram de pessoas mais velhas, porque não se tem ao certo em que momento essa história aconteceu mesmo, ela existiu. Se foi na século do 15, foi na do 20, não se sabe. Mas foi passado. E a história é que uma moça, na verdade, ainda, porque na verdade as pessoas morrem cedo, elas não morrem mais tão velhas como a gente acha que morrem, como era para falecer, né? Então, com aqueles seus filhos já nessa peregrinação necessária, feitas por muitos, né, de migrar, de ter que ir para outro local atrás de sobrevivência, estava nesse processo de andança. E aí, a um dado momento lá em Santarém, debaixo de um juazeiro, ela veio a padecer. E aí ela pediu desculpa, inclusive, por não ter forças para continuar. E bem parecido com a história Morte e Vida Severina, a gente tem o nascimento, né, também. Alguns dizem que ela tinha uma bebê, e que a bebê conseguiu ser resgatada e teve a esperança, né, como vida, como exemplo dessa vida. Mas a questão é que quando ela padeceu, diz a história que ela orou, né, ela clamou por essa chuva, e os anjos, vendo esse lamento, né, vendo toda a dificuldade, né, que é a falta d'água, mas que a gente sabe porque é que também existe essa falta d'água, né, fez chover no sertão no mesmo momento, assim. Então, o milagre da chuva, né, veio através dela, mas tem inclusive histórias de várias pessoas que já pediram, né, já fizeram suas orações à Nossa Senhora Maria Senhorinha, e as pessoas foram atendidas. Então, é uma fé local,
porque a igreja, inclusive a igreja do Oroz não reconhece, né? É uma santa que não faz parte, mas ela, inclusive, tem uma ligação com a Nossa Senhora do Livramento, exatamente por essa busca de se livrar, né, dessa lamúria, dos maus que afligem toda uma sociedade há muito tempo. E aí tem até uma parte do espetáculo que eles falam, não é morte matada, não é morte morrida, é morte matada. E exatamente nesse ponto é que a gente tem as discussões sociais mais atuais, né? Quando a gente traz que nem quem morreu antes, nem quem está morrendo agora, de certa forma, está sendo de morte morrida. São as causas da vida sobre as pessoas. E tem pessoas que podem fazer coisas, algo não fazem, né? Então a gente tem uma reivindicação social também no espetáculo, né? De luta atuais também, de questões de terra, território, acesso ao básico, acesso a ter o básico, né? Alimentação. Eu acho que é isso, assim. A gente acredita muitas vezes que ações naturais são simplesmente naturais, mas existe muito poder de ação humana que transforma a natureza, né? E acaba chegando a lugares como Santarém, né? Que tem esse reflexo. A gente sabe que essa é uma história que se assemelha muito a histórias do nosso interior, do interior do Ceará, do interior de todo o Nordeste. A gente sabe que as histórias da seca, elas perpetuam, né, como trajetória do nordestino, do cearense, e contar isso dessa forma, trazendo a fé local, acredito que seja algo muito importante para quem vai estar lá assistindo. É um espetáculo que vai estrear no dia 18 de abril, lá em Santarém, em Oroz, né, no interior do Ceará. Se você que está assistindo a gente do interior, das redondezas, das proximidades, vale a pena assistir, chegar, né, nesse lugar e até lá conferir não só o espetáculo, mas a história desse grupo que está lá, né, há tantos anos fazendo arte e ensinando arte. E aí, eu queria saber, você como figurinista, como é fazer parte, como é que é o teu processo de criação para esse espetáculo em si? Porque a gente sabe que o figurino, né, toda a parte visual de um espetáculo traz a história bem mais para próximo do público do que é um conjunto de tudo, né? O espetáculo, as falas, o texto e também toda a parte visual conta uma história de uma maneira muito mais forte, né? Pois é, aquele lance do teatro ser muito completo é que o teatro engloba tantas linguagens, né? O som, a luz, as visualidades, a dramaturgia no texto. Então a gente tem ali um montante de gente trabalhando junto para fazer. E eu chego já assim, querendo fazer muita coisa e, de certa forma, pouco recurso, porque como a escola está destinando mais para formação, a gente tem ali. Mas também não é problema nenhum que eu trabalho com reaproveitamento de material, então a gente está estudando exatamente isso, por conta de também ter muito material. Então foi uma construção que a gente tentou fugir do óbvio, porque, como a gente estava falando, né? A história da seca no Nordeste é uma história, meu amor, que já tem anos aí, já tem décadas. E não romantizando, ela é uma seca proposital, né? Inclusive essa ideia da seca, de que a gente vive na escassez, é vendida pra gente. E a gente compra de certa forma. Então, tentar fugir desse estereótipo de pessoas sofridas, que não têm beleza na vida, né? Esses tons marrons, terrosos e tudo muito, muito seco, muito árido. Agora mesmo, Santarém tá a coisa mais linda, meu amor. Tá chovendo no sertão, então tá tudo muito verde, é água e do lado do Rio Jaguaribe, então a gente tem outros tons, né? A gente tem outras visualidades, outras cores, outras configurações para pensar Nordeste. A gente, ao mesmo tempo que é praia, a gente é serra, a gente é o sertão, que quando tá na época de chuva parece serra, parece que tá no tropical, então tipo assim, e quando não tá, você vê ali aquela seco, daqui a pouco tá verde de novo, então... As transformações do sertão são muito bonitas de você acompanhar, não, né? Demais, e tem muita transformação, e aí tu vê isso tudo,
para pensar num figurino, tu disse, não posso fazer o óbvio, não posso trazer de novo a nossa imagem sofrida, né? Aí tem um spoiler, que como eles fizeram vários módulos, né, na formação deles da escola, eles fizeram palhaçaria. E aí tem essas umas tiradas cômicas. Algumas tiradas, e eles mesmo compensando esse sarau desses palhaços, né, que trazem essa reivindicação do Nordeste. Então, tem vários elementos que o diretor traz, que a escola, os meninos já trazem, que eu vou tentando casar ali, mas a ideia é não ir pro óbvio. Fugir desse óbvio, desse sertão veredas sofrido, e pensar essas cores também, pensar como a gente pode trazer essa história em outro formato, né? Maravilha. Então, Aya, foi um prazer saber um pouco mais dessa história. Muito obrigada, viu? Deixa o convite para as pessoas, quem estiver pertinho ali de Santarém, no Oroz, no interior do Ceará, e conferir esse espetáculo. A barragem de Oroz está quase enchendo, aproveita que talvez seja na mesma época. 18 de abril, que horas? 7 horas, lá na praça de Santarém, na praça principal, em frente à igreja. Vamos estar lá esperando vocês, tá certo? O Alto, Maria Senhorinha, esperando todos vocês, viu, gente? Tudo. Muito obrigada. Obrigada, Aya. Sucesso para vocês.